tema dessa palavra é primícias, um tempo de oportunidade para semear. Eu sei que há muitas pessoas que pensam que o dinheiro ele não é um assunto que nós devemos falar na igreja, porque aparentemente não é um assunto espiritual. Se o dinheiro não fosse um assunto espiritual, Jesus não teria falado mais de 2.000 vezes sobre esse assunto. Nós não estamos falando aqui, nós não vamos começar a falar de primícias, porque próximo domingo também, uma outra pessoa vai estar ministrando sobre o mesmo tema nos próximos domingos. Todo mês de dezembro a gente faz assim. Porque a gente acha que é importante você ter revelação nessa área. Porque nós achamos que coisas espirituais é falar de oração, falar de pregação do Evangelho. Mas a Bíblia, Jesus falou mais vezes a respeito de dinheiro do que de salvação. Por quê? Mas por quê? Porque dinheiro é mais importante do que salvação? Não. É porque o dinheiro revela o nosso coração. O dinheiro não diz só algumas coisas a seu respeito. O dinheiro diz tudo a seu respeito. É fato que o Senhor nos confiou recursos aqui na terra. E esses recursos que foram confiados por Deus, porque a Bíblia diz que tudo é de Deus, porque de Deus é a terra e tudo que nela, ou seja, tudo que é na terra é de Deus. Se Deus nos confiou parte das riquezas dessa terra, significa que nós também temos que compartilhar. Mas o que eu quero falar, meus irmãos, é que Deus abre janelas, portas de oportunidades para nós. Nós não podemos deixar passar essas oportunidades. E quando eu falo de oportunidade, Paulo também falou a mesma coisa para a igreja de Corinto. Paulo falou para eles: olha aqui, eu não estou procurando receber dinheiro de vocês, mas eu estou procurando o dom que vai aumentar o crédito de vocês. Vocês é que estão sendo mais beneficiados em dar do que eu de receber. Todo ano nós levantamos a nossa oferta de primícias. Nós fazemos isso na virada do ano, né? No nosso culto da virada. Esse ano nós vamos fazer no primeiro domingo de janeiro, porque nós não vamos fazer o culto da virada em função da pandemia, nós decidimos não fazer. Mas é muito importante que você entenda esse momento, essa oportunidade, essa janela de oportunidade. Esse ano foi um ano muito difícil, né? Não só para o Brasil, mas para todo mundo. Um ano de pandemia, um ano que as pessoas ficaram reclusas em casa, um ano de muitas incertezas, período mais tenso da pandemia, que talvez foi o mês ali de abril, maio, junho. Foi um período de muita incerteza, nós não sabíamos o que ia acontecer, se o país ia entrar numa profunda depressão, o mundo talvez, muitos empregos poderiam ser perdidos, nós não sabíamos o que ia acontecer. Mas o fato é que nós estamos terminando o ano de uma maneira muito especial. Graças a Deus, a nossa economia está se recuperando, os irmãos não perderam os empregos, pelo menos a maioria, até fiquei sabendo que alguns irmãos que estavam desempregados antes da pandemia arrumaram emprego, que é uma grande bênção. O que nós podemos falar é que depois, é lógico que a pandemia não passou ainda, mas depois do pior momento da pandemia, nós estamos vendo uma igreja que cresce, que avança, que prospera, e isso é muito importante. Os irmãos estão aqui, porque no momento da pandemia não podíamos reunir, não é verdade? E quando você não reúne, existe o risco da igreja acabar. Quando eu digo igreja, eu quero dizer denominação. Como nós somos uma igreja em célula, ficou tudo mais fácil, a gente começou a fazer live, os irmãos tinham contato com os outros irmãos, às vezes até se reunia. Glória a Deus por tudo isso, a igreja hoje está aqui, a igreja está cheia, uma bênção. Mas depois de tudo isso, no momento da pandemia, bem no meio da pandemia ali, eu recebi uma palavra de Deus. Não foi ninguém que me falou, foi Deus que falou comigo, que aquele tempo da pandemia seria um tempo de oportunidade para mim, algo pessoal. Por que seria um tempo de oportunidade para mim? Porque Deus, Ele disfarça oportunidades e necessidade de outras pessoas. Eu sabia que iam aparecer pessoas com necessidade nesse período. E a necessidade de alguém pode ser uma grande porta de oportunidade para você prosperar.
Quando alguém tem uma necessidade, nós temos a condição de suprir. Essa pode ser um grande teste para você. Tudo isso tem a ver com a forma que nós administramos o que Deus coloca na nossa mão. A maioria daquilo que vai para a sua mão, que Deus coloca na sua mão, é seu. É pão para você comer. Mas a Bíblia diz que Deus ele nos dá pão para comer e semente para semear. O grande problema de pessoas que não prosperam é que elas estão comendo pão e também não têm semente para plantar, porque comem semente. E aí então elas não colhem. Existe uma lei, irmãos, que ela é uma lei espiritual e que nós podemos ver claramente no mundo natural. Quem planta, colhe. Para você colher, você tem que plantar. Isso é uma lei estabelecida por Deus. Seja ela na área financeira, em todas as áreas da nossa vida. É chamada também, nós chamamos de a lei do retorno. Tudo que você faz volta numa proporção maior. Ok? Então, perceba que esse é um momento ímpar para a nossa igreja também. Essa igreja, irmãos, é uma igreja muito fiel no quesito finanças. Quando eu falo fiel, existem pessoas aqui que não dizimam, que não ofertam, como existe em todas as outras igrejas. Mas jamais nós tivemos uma necessidade que eu tive que chegar aqui e falar, irmãos, esse mês nós não fechamos as contas, eu preciso que você traga uma oferta aqui. Nós temos 8 anos de igreja, nós vamos para 9 anos agora que a nossa igreja nasceu. Graças a Deus nós nunca precisamos fazer isso aqui. Isso por causa da fidelidade dos irmãos. E eu digo para você, período da pandemia a gente não sabia como que ia ser. Eu pedi para parar os nossos investimentos, que a gente estava fazendo até mesmo no prédio. Falei, para tudo e vamos esperar, porque pode ser que a gente tenha que ajudar pessoas aqui. E nesse período da pandemia a igreja ajudou pessoas financeiramente, a igreja ajudou com cestas básicas. Os irmãos se mobilizaram também para a gente levar cesta básica em vários lugares. Empresas, de pessoas que trabalham aqui doaram quase 100 cestas, a gente foi levar. Foi uma bênção, foi uma grande oportunidade para nós, mas pessoalmente Deus falou comigo. Que que aquele momento seria um momento de oportunidade para mim. E foi, porque pessoas começaram a me ligar e eu tinha uma reserva. Aquela reserva, eu já sabia que naquele momento não era só para mim. E o interessante é que pessoas começaram a me ligar para pedir dinheiro. E alguns eu comecei a ligar. Eu comecei a ligar para pastores, alguns pastores, perguntar como que eles estavam. Porque eu sabia que eram pastores que às vezes viviam de pregação em outras igrejas, mas não tinha como pregar mais. Eu liguei para pastores, ofertei. Eu não estou falando isso aqui para me engrandecer, eu só estou falando de uma oportunidade que Deus abre e nós não podemos deixar de passar. Mas eu não sabia, porque o meu campo estava parado. O ITU que eu pago lá é 3.100. O meu aluguel não foi cobrado, mas o ITU, 3.100 não, 3.200. Todo mês eu tinha que pagar. Todo mês eu tinha que pagar o ITU lá, mesmo não entrando R$1, que nós ficamos quase 4 meses parados. Mas ok, eu sabia que seria um tempo de oportunidade de ajudar pessoas. E foi realmente um momento ímpar na minha vida. Mas quando saímos da pandemia, a volta foi muito lenta no campo. Muito lenta mesmo. Até hoje, a escolinha tem apenas 1/3 dos alunos que tinham antes da pandemia. Apesar dos horários estarem bem melhor do que estava antes da pandemia até. Mas Deus nos deu a oportunidade de comprar a sorveteria. O Danilo vendeu a sorveteria. Eu contei aqui um pouco do testemunho. Até teve um irmão aqui na semana passada que foi usado. Teve um sonho comigo com a Poliana. No sonho ele descreveu a compra da sorveteria, comprei a sorveteria, e hoje a minha situação financeira é bem melhor do que era antes da pandemia. Porque hoje, além do campo, eu também tenho a sorveteria, que está vendendo bem, graças a Deus, que está segurando, estou pagando todas as contas, e estou podendo viver bem do meu trabalho. Os irmãos estão entendendo? E Deus também abençoou o Danilo, porque o Danilo hoje, na sorveteria dele, vende mais do que eu. A sorveteria dele tem 3 meses, está vendendo mais do que eu. Inclusive o filho dele queria até ofertar ali, estava tão grato, que ele quis ofertar antes de começar a oferta. O Pedro estava tão grato pela sorveteria estar vendendo tanto, que ele queria, não sei se os irmãos viram ali, mas nós temos que ser como criança, Então a minha situação hoje ela é melhor. Pastor, mas como que você comprou isso? Eu tinha reservas, como eu falei. Não foi barato.
comprei, estou feliz. Estava construindo 2 casas. Eu parei a construção na época. Depois, por causa da pandemia mesmo, falei, para a construção, porque é uma reserva que eu tenho que, talvez eu possa precisar, ter que ajudar pessoas. E foi um período que eu ajudei muitas pessoas, para a honra e glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. É muito melhor você estar na condição de dar do que receber. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele fica, não sei se a palavra seria comovido, talvez não seja essa a palavra, mas para que você entenda, Deus Ele fica comovido com a sua oferta. Porque quando nós levantamos as ofertas de primícia aqui na nossa igreja, tem irmãos que dão ofertas muito altas. Muito altas, irmãos. E eu digo proporcionalmente falando, não em quantidade. Mas eu falo proporcionalmente falando, daquilo que eles dão uma oferta muito alta em relação àquilo que eles ganham. E isso toca o coração de Deus. Na minha vida, houve 2 momentos muito especiais, que eu dei oferta que foram muito altas. Eu não vou dizer que foi além do limite, mas eu digo para você que foram ofertas altas, muito altas mesmo. Uma delas, os irmãos conhecem. Eu semeei numa obra lá no Nepal, num projeto das Meninas dos Olhos de Deus, um projeto de resgate de escravas prostitutas. Meninas do Nepal que são vendidas para a Índia, elas são interceptadas, resgatadas por essa missão e impedidas de serem vendidas para a Índia. Eu ofertei lá, era um dinheiro que eu ia dar entrada para comprar um carro, porque na época eu não tinha carro. E 1 ano depois eu ganhei um carro. E a pessoa que me deu não sabia que eu tinha dado essa oferta. Essa foi uma porta. Mas há 3 anos atrás, quando nós decidimos comprar o nosso terreno aqui, e eu me lembro que eu fui desafiado lá na videira pelo pastor Luiz, nós fomos desafiados a pisar no Jordão e comprar um terreno e construir. Mas a nossa igreja, uma igreja com menos de 100 pessoas na época, construir, pensar em comprar um terreno, e aí nós começamos a orar por um terreno, começamos a orar, e eu queria comprar um terreno numa região mais longe daqui, mas um dia o Espírito Santo falou comigo, falou, não, você pode orar por um terreno aqui. Eu entendi, o Deus que podia me dar um terreno num lugar mais longe, podia me dar um terreno aqui, porque Deus plantou a igreja Orvalho nessa região. Nós começamos a orar por um lote aqui. Algumas pessoas começaram a falar, não, mas o Rubinho está doido, por que ele está orando por isso? Mas naquele ano nós levantamos uma oferta de primícias. E eu me lembro que quando eu fui levantar a oferta de primícias aqui, eu falei, olha, eu reuni com os irmãos da igreja, porque sempre que a gente prega sobre finanças, alguém nos interpreta mal e acha que nós estamos interessados no dinheiro. Eu reuni com os membros aqui, foi acho que uma quarta-feira, e falei, olha, nós temos o dinheiro para comprar o lote. Aí o pessoal comemorou, glória a Deus, aleluia. Eu falei, está no seu bolso. Aí eles ficaram tristes. Não, na verdade, não. E aí nós levantamos a oferta e a gente acabou dando um lance no nosso consórcio. A gente entrou no consórcio, deu um lance. Foi um lance de 230 mil. Para uma igreja de menos de 100 membros. 230 mil. Você vê que a oferta de primícias foi grande. Mas daqueles 230 mil, 20 mil nós pegamos emprestado de um irmão aqui, porque a gente não tinha todo o dinheiro. Nós tínhamos 210. E 20 mil nós pegamos emprestado. E eu falei com esse irmão, olha, se você precisar do dinheiro, você vai me avisar com 15 dias de antecedência que eu te pago. E eu vivia falando o seguinte, se precisar eu dou meu carro. Cuidado com o que você fala. Uma hora você vai ser provado. E aí um belo dia eu estava de boa. O irmão chegou e falou assim, eu vou prestar do dinheiro. Eu falei, vai? É para que dia? Tal dia. Eu falei, tá bom então. Eu falei, agora meu carro rodou. Mas eu fui lá, não queria ficar sem carro. Fiz um financiamento, um refinanciamento do meu carro. Eu já tinha dado uma oferta significativa para primícias. E eu fui lá e refinanciei 20 mil do meu carro. Vou falar valores aqui para vocês. E fui lá e paguei o irmão. E fui pagando as prestações. Fui pagando. E foi num período assim, de crise também. E aquela
prestação de quase R$ 1.300 começou a pesar para mim, mas não reclamei, eu sabia que aquela era uma oferta de sacrifício, que era uma oportunidade para mim. Irmãos, 8 meses depois a Poliana ganhou uma causa alta. A causa pagou o carro e sobrou ainda 10 mil. Uma causa alta. Mas para resumir, para eu poder depois mostrar algumas coisas aqui para você na palavra, aquele ano foi tão frutífero na nossa vida, mas muito, muito, que o que eu vou falar aqui pode assustar você, você até pode achar assim, nossa, mas o pastor está bem, hein? Está rico. Mas não é isso que eu quero falar da oportunidade que Deus me deu, e do que Deus fez na minha vida nesse período, na nossa vida nesse período. A Poliana começou a ganhar tanta causa, que nós tivemos o dinheiro para comprar um lote nosso, e eu comecei a construir 2 casas nesse lote. Deus, Ele nos abençoou muito, mas irmão, muito. Nós viajamos para fora 2 vezes, eu conheci Israel, que era o meu sonho, muito. Pastor, tem a ver com a sua oferta de primícias? Eu tenho certeza absoluta que tem, porque prosperidade não tem propriamente a ver com o que você dá, tem a ver com o seu coração. Tem a ver com a sua disposição, porque Deus não é nem o que você dá, mas é como você dá. É o seu coração. E nós vamos ver isso hoje na palavra. Deus abre portas de oportunidades que só alguns pegam. Só alguns conseguem entender, isso é uma porta de oportunidade para mim. E outros não, porque eles retêm. A Bíblia diz que aquele que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Existe um valor que você pode reter, que é de Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Irmãos, nesse período que nós compramos o terreno até hoje, nós estamos hoje na conta aproximadamente 250 mil para começar a nossa construção. Porque nós já levantamos outras ofertas de primícias, e nós temos hoje aproximadamente 250 mil para começar a nossa construção lá. Que é uma construção que vai ser cara, porque ela vai ter 3 andares. Ela vai ser grande. Talvez aqui pelas fotos você não conseguiu ver, mas ela vai ter o subsolo, que é garagem, vai ter salas. O térreo vai ser só salas, igreja de criança, gabinetes, a escola, que nós queremos ter uma escola lá. E a parte de cima, o salão principal. Vai ser bem grande, vai ser muito bonita a nossa igreja. Mas esse momento é um momento de oportunidade para nós. E participamos agora da conferência lá na Videira, e todos os pastores que pregaram, eles falaram uma coisa: a nossa igreja no tempo de pandemia prosperou. Eu fiquei perplexo com aquilo, meu Deus, pandemia, 4 meses, a igreja deles prosperou. Aí eu fui almoçar lá no Goiânia Shopping, encontrei com um pastor da Videira, que é conhecido meu já de muitos anos. E eu conversando com ele está lá no sul, e falou: olha, pastor, esse ano foi o melhor ano da nossa igreja lá no sul, esqueci o nome da cidade. Nós crescemos em número de pessoas e financeiramente foi o melhor ano da nossa igreja. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Que unção é essa na Videira? E eu fiquei curioso. Cheguei em casa e falei: Nil, manda para mim um relatório dos últimos 3 anos financeiros nossos. Deixa eu ver como é que foi esse ano. O Nil me mandou o relatório, ainda me mandou faltando o mês de novembro. O inimigo está furioso mesmo. E aí, ele me mandou faltando ainda no mês de novembro, que ainda está fechando agora, e o mês de dezembro que nós estamos nele. Mas comparando mês a mês, comparando mês a mês, não o valor total, porque os últimos 2 anos tem os 12 meses, e agora só tem 10. Mas o mês a mês de todos os meses, a nossa igreja teve uma entrada maior. O que indica que nós vamos ter também a maior entrada financeira num ano de pandemia. Mas eu quero te contar aqui que tem outros ministérios que estão tendo muito problema financeiro. Nós estamos debaixo de uma unção, graças a Deus, da Videira. Você vê que a mesma unção que operou lá está operando aqui também. Amém? Mas tem igreja com dificuldade. Eu me lembrei de uma irmã muito conhecida, que
foi na época da pandemia, ela foi para as redes sociais e disse o seguinte: se o seu pastor está pedindo dinheiro para você, não dê. E aí um outro pastor entrou e falou assim: ela está errada de falar isso. Porque, irmãos, o mesmo Deus que é o Deus de quando vai tudo bem, não tem pandemia, é o Deus também na época da pandemia. Os mesmos princípios que opera hoje, operou também no princípio da pandemia. O dízimo, ele é proporcional. Se você teve renda, você vai dar o dízimo. Se você não teve, você não vai dar o dízimo, ele é proporcional. Ah não, mas agora no período da pandemia, acabou o princípio de Deus. Olha a ignorância dessa irmã. Só que ela não é uma irmãzinha qualquer, que tem 10 ou 20 seguidores. Ela é uma irmã que tem milhões de seguidores. E ela fez um desserviço. Mas sabe o que aconteceu na igreja dela? Tem 20% de pessoas frequentando a igreja dela. E a arrecadação? A mesma coisa. Porque, meu irmão, o princípio, ele não vai ser removido de nenhuma forma. Quer tenha pandemia, quer não tenha. Quer tenha crise, quer não tenha. O princípio vai permanecer. E aqueles que acreditam e andam no princípio, eles vão prosperar. A nossa igreja entendeu isso. Mesmo no período da pandemia, sem ter reunião, muitos irmãos continuaram ofertando e dizimando. Caiu, pastor? Claro, caiu. Pessoas perderam o emprego, ficaram sem trabalhar. Ok. Mas nós conseguimos manter todas as despesas tranquilamente. Por causa de uma igreja generosa que nós temos. Então não pense que eu estou aqui só para arrecadar o dinheiro para a nossa construção. Nós vamos construir um prédio. E te falo, pastor, mas eu não quero ofertar. Não importa, nós vamos construir. Mas a oportunidade está sendo aberta para nós. O sonho de qualquer pastor é aparecer alguém e falar assim: quanto que é essa construção? Ah, eu vou jogar para cima. Não, uns 2 milhões por aí. Só uns 2 milhões. Está aqui o cheque. E seria muito bom, mas Deus não trabalha assim. Isso pode acontecer? Claro, eventualmente pode. Mas Deus não quer abençoar só um. Deus quer abençoar você. Essa obra é nossa. Eu quero ser abençoado, você quer ser abençoado também. E vai ser assim mesmo, levantando uma oferta todo ano que nós vamos terminar a nossa igreja. Nosso projeto era terminar em março de 2022. Mas nós dependemos de um milagre muito grande para terminar lá. Porque março de 2022 será o nosso aniversário de 10 anos aqui. E nós queremos passar lá. Vai ser muito difícil, mas Deus pode fazer. Amém? Eu só quero uma coisa. Abra o seu coração. Irmãos, tem pessoas aqui, como eu disse, que dão ofertas altas, proporcionalmente falando. Estou falando quantitativamente falando, não. Mas em relação ao que ela ganha, em percentual, é um valor muito alto. Porque um valor de R$1.000 pode ser muito alto para quem ganha 1.000. Quem ganha R$1.000, dá R$1.000 de primícia, é um valor altíssimo. Sim ou não? Hoje eu ganho uma oferta de R$1.000 aqui. Pastor, você sempre ganha ofertas assim? Às vezes eu ganho. É raro. Mas hoje eu ganhei uma oferta de R$1.000 e eu fiquei com vontade de chorar. Não pelo dinheiro. Por quê, pastor? Entenda bem, eu não preciso. Você está desprezando os R$1.000? Não é isso. Só quero que você entenda como essa oferta teve valor. Eu não preciso desses R$1.000. Porque a minha situação é muitas vezes melhor do que desse irmão que me deu essa oferta. Muitas vezes melhor. Muitas vezes mesmo. Mas ele deu uma oferta que é quase o valor que ele ganha. Você pode pensar, mas você é mau, hein? Você tinha que dar uma oferta para ele te deu e você aceitou. Irmãos, porque Deus trabalha assim. Eu nunca vou me esquecer de uma oferta que eu dei para um pastor, que eu tive que fazer um consórcio. Fiz um consórcio, fui o primeiro a receber para dar uma oferta, para honrar um pastor meu. E foi uma bênção aquela oferta que eu dei para ele. Foi de Deus. Esse irmão fez a mesma coisa, eu fiquei muito comovido, mas muito comovido com a oferta dele. E eu fiquei pensando, como fica o coração de Deus? Quando alguém, numa situação igual esse irmão estava, vai lá e dá uma oferta de primícias.
Irmãos, quando eu pego o relatório da oferta de primícias, eu olho e falo, meu Deus, como que esse irmão deu essa oferta aqui, meu Deus? Será que ele vai ter condição? Me bate aquela preocupação carnal. Sabe aquele negócio? Porque isso é uma coisa que eu não posso interferir. Eu não posso chegar para o meu irmão, você tem certeza que é isso? Porque a fé de cada um, ela é individual, meu irmão. Ela é individual. Agora, quando você pode ter uma mente natural e falar, você é um aproveitador, pastor. Não é isso. Eu estou agindo conforme a palavra de Deus. Porque quando o profeta Elias chegou na casa daquela viúva de Sarepta, ela tinha apenas uma semente. Ela falou, olha, o que eu tenho aqui é suficiente para eu e meu filho comer, depois nós vamos morrer. Mas o profeta falou, não, vai lá e faz a comida, mas eu vou comer primeiro. Por que Deus aceita a oferta de pessoas pobres? Por que Deus aceita que pessoas em determinados momentos dê tudo? Por que Jesus estava sentado no gasofilácio, olhando quem dava a oferta? Jesus observava quem dava a oferta, mas Jesus observava como aquela oferta também era dada, ele estava contando. E quando aquela viúva foi lá e deu tudo, a viúva pobre, que se você calcular hoje, vai dar em torno de 75 centavos, que ela deu, acho que eram 2 quadrantes, 75 centavos, Jesus falou, essa foi a que deu mais, porque ela deu tudo que ela tinha. Enquanto outros aí deram fortunas aqui, ela veio e deu mais. Você vê que Jesus estava ali no gasofilácio, ele estava contando, ele sabia. E Jesus não impediu aquela mulher de dar, como Jesus não impediu também Maria, quando ela jogou aquele perfume caro, que valia 300 denários. Agora você coloca 300 denários vezes 50 dólares, é o valor daquele perfume. Jesus não impediu que aquela mulher quebrasse o vaso de alabastro para derramar aquele perfume. Os irmãos estão entendendo? Mas alguém se levantou e disse, por que essa mulher fez isso? Por que esse desperdício de jogar o perfume caro, 300 denários, equivalente a um ano de trabalho? Por que Jesus não pegou isso e usou e deu para os pobres? Por que ao invés de construir esse prédio bonito, vocês não ajudam os pobres? Nós estamos ajudando também. Nós ajudamos. Mas ainda que não estivéssemos fazendo. Pessoas que têm esse tipo de discurso é como Judas, irmãos. São pessoas que amam o dinheiro. Elas falam, por que a igreja está construindo um prédio tão bonito e não ajuda os pobres? Mas elas não fazem a pergunta, por que eu tenho um carro e não vendo e ajudo os pobres? Por que a minha casa tem ar-condicionado e não vendo e ajudo os pobres? Por que eu não vendo a minha casa e ajudo os pobres? Eles não fazem essa pergunta. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se a gente não tivesse levantado aquela oferta 3 ou 4 anos atrás, para a compra do lote, nós não teríamos hoje dinheiro para comprar um lote, e estaríamos vivendo, talvez, financeiramente abaixo do que nós estamos vivendo hoje. Aquela foi uma oportunidade de crescermos junto como igreja. Irmãos, nós temos muitos testemunhos aqui das ofertas de primícias. Pessoas que todo ano chegam, Rubinho, olha o que aconteceu na minha vida, olha isso. Mas eu quero te dizer, isso não é um negócio com Deus, eu vou dar e vou ganhar X. Não faça isso. Isso aqui é uma oferta de gratidão. É isso que nós temos que entender. Isso não é uma oferta de negócio. Eu estou negociando com Deus. Eu vou dar X, vou receber Y. Eu jamais dou oferta pensando nisso. Eu quero abençoar o reino de Deus, porque eu já sou abençoado. Deus já me abençoou. Os irmãos estão entendendo? Deus já me abençoou. Eu sou abençoado. Por isso eu quero ofertar. Eu quero ofertar muito. Eu quero dar minha oferta de primícias. Então nós precisamos entender quando Deus, Ele abre portas de oportunidades para nós, janelas de oportunidades. E alguns, infelizmente, eles deixam passar essas oportunidades. No reino de Deus, meus irmãos, nós só temos aquilo que nós entregamos. Tudo aquilo que você não consegue entregar, te domina e te controla. E vai ser um peso para você. Quando eu falo de tudo, eu estou falando tudo mesmo. Se o seu filho é um ídolo para você, você não consegue entregar e pensar assim, eu quero que meu filho seja um pastor, eu quero que meu filho seja um líder, eu quero que meu filho seja um missionário. Cuidado! Você só tem aquilo que você entrega. Ou você só tem aquilo que você consegue entregar.
Agora, aqueles que pensam, eu quero que meu filho seja um pastor, eu quero que meu filho seja um grande missionário, eu quero ver ele ganhando muitas almas, você vai ser muito feliz. Você vai ser muito feliz. O ponto aqui não é o quanto damos, porque o que Jesus olhou naquele momento da oferta ali não era o quanto cada um estava dando, mas era o quanto cada um estava retendo. Esse é o problema no mundo espiritual, porque as pessoas retêm mais do que é justo, e a Bíblia diz que se ele há em pura perda. Irmãos, parte daquilo que vai para a sua mão, não tenha dúvida, é semente, você tem que plantar. Você tem que plantar na oferta de primícia, você tem que plantar como diz minha oferta, mas você tem que plantar na vida de pessoas também, na vida do seu pai, da sua mãe, de autoridades, de pessoas que te ajudaram, de amigos, de necessidade, de pobres. Nós temos que plantar, e quanto mais você semeia, mais você vai colher. O ponto é ter um coração em Deus, sensível para entender, essa é uma oportunidade para eu semear. Como foi bom no período da pandemia, eu estar naquela condição de poder semear, e não de ter que pedir para os irmãos. Eu já tive do outro lado também. Situações difíceis, já contei para os irmãos aqui, de energia cortada, situações vergonhosas, de sapato furado. Mas é muito melhor estar na condição de poder ajudar. Então talvez essa é a sua condição. Pastor, mas essa não é a minha, não importa. Todo mundo pode dar alguma coisa. Porque o que Deus quer não é a quantidade, é o seu coração, é a sua disposição em fazer. Aquilo que você não consegue entregar é aquilo que te domina e que te controla. Então toma cuidado com isso. Mas voltando aqui para a oferta da viúva. Jesus ele não desprezou uma oferta pequena. Porque ele olhou para o coração daquela mulher. Aquela oferta, ela foi muito grande proporcionalmente falando. Mais do que qualquer outra oferta que foi colocada naquele gasofilácio ali. Quando nós damos a oferta, irmão, isso aqui é um princípio, você não deve olhar para a provisão. Você deve olhar para o provedor. Como Deus vai fazer, eu não sei, mas nós temos que olhar para Jesus quando nós entregamos a nossa oferta. Por esse motivo, não é um negócio. Eu vou dar tanto porque o pastor está falando que muitos irmãos prosperam, e prosperam mesmo, você crê nisso. Se você der uma oferta, você também vai prosperar, mas Deus ele quer aquela oferta voluntária, feliz, alegre. É isso que Ele espera de nós. Quando nós vamos aqui para 2 Coríntios capítulo 8, verso 1. Queria que você abrisse, 2 Coríntios capítulo 8, verso 1. Segundo Coríntios, capítulo 8, verso 1. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Olha para mim aqui, esse texto é um texto conhecido de todos aqui. Paulo, ele estava levantando uma oferta para as igrejas gentias ou gentílicas. Ele estava levantando uma oferta para a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém estava sob perseguição e estava tendo uma grande crise, que tinha sido até profetizado por um profeta chamado Ágabo. A igreja de Jerusalém estava numa grande crise. Paulo, então, ele era um missionário, ele ia por outras regiões fora de Israel. Ele começou a colher uma oferta. Quando ele passou na Macedônia, a Macedônia era uma região. Macedônia era a igreja de Filipos, de Tessalônica e de Bereia. Ele passou naquela região e os irmãos sabiam da necessidade dos irmãos em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que os macedônios eram muito pobres. O que Paulo fala é que eles eram muito pobres. Isso aqui é uma carta que Paulo estava escrevendo para uma igreja rica, a igreja de Corinto. Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto, ele escreveu essa carta falando o que tinha acontecido quando ele passou na região da Macedônia. E ele falou que aquela profunda pobreza se transformou em grandes riquezas para eles. Ou seja,
Foi uma porta muito grande. E o que a Bíblia dá a entender é que Paulo não quis levantar a oferta lá, e foi um erro de Paulo. Ele viu que os irmãos eram tão pobres que ele não quis levantar a oferta. Mas a Bíblia diz que com muitos rogos, ou seja, muito insistentemente, eles pediram, nos deixa participar dessa oferta. Só que eu te digo, não foi uma oferta qualquer. Porque quando você lê lá no livro de Atos, quando a oferta chegou, a oferta dos macedônios, chegou em Jerusalém, o governador achou que até ele ia receber uma quantidade da oferta também. Tal foi o tamanho da oferta que os macedônios deram. Mas não é só o que eles deram, mas como eles deram, que é o ponto aqui. Olha o verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Primeira coisa que você quer prosperar não é simplesmente dar. Eu vou lá, levo tantos mil e vou prosperar. Mas é você fazer com graça. É você fazer com disposição. Olha o verso 1 aqui, ó. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Entenda, há uma graça de Deus sobre você. Essa graça é que nos move a dar. É a graça que nos move a dar. E eles deram com graça. Então o primeiro ponto não é você só dar, é você fazer isso com graça. Segundo, é você querer dar. Deixa eu te falar uma coisa. A oferta de primícia é uma oferta que você tem que querer. Não pode ser por constrangimento. Eu vou dar porque o pastor Rubens falou. Se eu não der, eu vou ficar mal na fita. Não faça isso. Você tem que querer dar. E o querer dar é você chegar e falar assim: Jesus, quanto eu tenho que dar? Eu quero abençoar essa obra. Eu quero dar essa oferta de primícias. Eu quero ver a nossa igreja construída. Eu te digo, a nossa igreja vai ser construída. E Deus quer usar você. Mas se você não fizer, Ele vai usar outro. Ela vai ser construída. A oportunidade se abre para outras pessoas, até de fora talvez. Mas aqui eles deram com graça, mas houve uma motivação de querer fazer. Então a oferta que Deus aceita e a oferta que prospera é aquela de pessoas que têm o coração, elas querem fazer, elas querem dar, veja. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então eles deram com graça, mas eles tiveram a disposição de fazer. Mesmo em profunda pobreza. Aqui está dizendo que eles tiveram disposição em dar. Eles fizeram, irmãos, com alegria. O próprio texto que eu li aqui, eles fizeram com alegria. A oferta que Deus honra é a oferta que é feita com alegria. Como é bom você poder falar assim: que bom que eu tenho condição de ofertar. Que bom que eu tenho condição de dizimar o teu emprego. Que bom que eu posso ofertar nessa igreja. Irmãos, nesses anos a gente tem tentado administrar da melhor forma possível as finanças dessa igreja aqui, deixar o mais confortável possível aqui. E nós queremos uma igreja também de excelência. Nós vamos ter uma igreja muito bonita, bem confortável. Pastor, mas isso é de Deus? Depende. Você quer viver numa casa confortável? O que você acha? Não, pastor, eu não quero. Ok. Então você tem o direito de pensar que a igreja também não pode ser confortável. Mas quando nós comparamos e alguém fala, ao invés de o dinheiro, de usar o dinheiro para a parede, por que não usa com os pobres? Ele está ignorando que se nós não levantarmos a oferta para construir nossa igreja, nós é que vamos deixar de ser abençoados. Não vai te fazer falta, porque Deus é dono de todos os recursos. É Deus que vai acrescentar os recursos para nós, para que você possa dar. Ninguém pode dar mais do que Deus, ninguém nunca deu mais do que Deus. Você não vai ser o primeiro a fazer isso. Sempre Deus vai dar mais, porque Ele não fica devendo nada para ninguém. Eu sei que para alguns que estão aqui, porque sempre que a gente prega sobre assunto de finanças, nós perdemos pessoas. Pessoas que têm um coração errado, irmãos. Errado.
Pastor, não é vocês que estão com o coração errado. Não, não. Porque nós estamos falando de um assunto bíblico, eu estou mostrando para você aqui. Terceiro ponto, quarto ponto, é dar primeiro o coração. E aqui está uma das chaves mais importantes. Porque não é simples dar, não é dar de qualquer jeito, não é dar por uma necessidade, ainda que você possa fazer. Mas é dar o coração primeiro. Olha o verso 5 aqui. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor. Quando você entrega seu coração, você entrega tudo. Depois a nós, pela vontade de Deus. Então, primeiro eles entregaram o coração ao Senhor. Depois eles entregaram o coração a nós. Quando ele fala a nós aqui, é a ele, a Timóteo. Então, antes de dar o dinheiro, eles deram o coração. Quando o coração vai na frente da oferta, é simples. Você trazer sua oferta de primícia, você trazer seu dízimo. Quando você tem um coração, acabou. Deus tem tudo que é seu. Ele pode pedir qualquer coisa que Ele tem, porque você está rendido a Ele. É por isso que nós temos que falar de dinheiro, de oferta. Porque o dinheiro, ele pode trazer a falsa sensação de que você está seguro, de que você não precisa de médico, de que você não precisa de Deus para te curar. Ele traz uma falsa sensação de poder. O dinheiro é a única coisa que te promete coisas que somente Deus pode te dar. Essa segurança que nós, às vezes, queremos colocar no dinheiro, só Deus pode nos dar. A alegria que muitos pensam que vão ter, quando tiver dinheiro, só Jesus pode dar. Nós estamos acompanhando uma série aí agora, ela não é totalmente verdadeira, mas tem alguma verdade. Crown, que fala da rainha. Crown. E eu vi um documentário da princesa Diana. Muitos aqui nem sabem quem foi a princesa Diana direito, porque não é do seu tempo. Mas era uma mulher que casou, acho que foi em 1982, era uma mulher muito bonita. E ela vivia uma vida simples, tinha uma condição financeira média, mas ela quis ser princesa. Aí ela virou princesa, e depois que ela virou princesa, ela nunca mais teve paz na vida dela. Eu sei que muitas mulheres, solteiras, sonham em ser princesa, mas o conto de fadas acabou no dia do casamento. Antes, na verdade, do casamento, ela descobriu que estava sendo traída pelo príncipe. Que não era um príncipe, era um sapo. E a princesa era muito bonita. Estava sendo traída com uma mulher que não era tão bonita. É lógico que a questão de ser bonita é muito relativo, né? Para um é bonito, para outro não, mas a princesa realmente era bonita. Mas a vida dela nunca mais foi a mesma depois que ela virou princesa. Até vir a separação, não teve paz, ficou doente, todo mundo lá dava palpite na vida dela. Mas talvez alguém que imaginou que a felicidade estava naquilo. Em ter muito dinheiro, talvez, em ter as joias, que era o sonho dela, né? Talvez ela pensou que felicidade era morar no palácio, ser chamada de princesa, todo mundo fazendo reverência a ela, mas foi trágico, inclusive a morte dela. Ela morreu na França, num viaduto, que estava sendo seguida pelos paparazzi. Mesmo depois que ela deixou de ser princesa, ela continuou ainda sendo seguida pelos repórteres, pelos paparazzi. Acabou que, por causa disso, ela acabou morrendo. A pessoa que estava dirigindo o carro tinha bebido, bateu no viaduto, ela acabou falecendo. Mas o que eu quero dizer é que o dinheiro, ele promete coisas para você que ele não pode te dar. Mas Deus é o único que pode te dar paz e alegria. Mas muitos ainda, eles querem reter. Eles querem reter mais daquilo que é justo. Porque eles imaginam que o dinheiro é aquilo que pode dar alegria e felicidade para ele. Claro que nós vivemos aqui, nós precisamos do dinheiro. O dinheiro pode te dar conforto, pode
dar uma condição financeira boa para você pagar a escola do seu filho, pode fazer coisas boas para você, mas isso tem que vir de Deus, é uma prosperidade que tem que vir de Deus, porque quando essa prosperidade não vem de Deus, acaba que a vida da pessoa é destruída, justamente porque ela está confiando no dinheiro. Amém? Os irmãos recebem essa palavra? Só quero falar mais 3 coisas aqui, bem rápido, só 3 frases aqui. Na vida cristã existem 3 motivações para você dar. Primeiro, você precisa fazer. Ah, pastor, no nosso prédio, eu tenho que dar. Isso é lei. Ok? Segundo, você deve fazer. Isso é responsabilidade moral. Mas em terceiro, você quer fazer. Isso é graça. E essa é a oferta que o Senhor quer. É a oferta daqueles que querem ser usados por Deus. Eles querem dar. Então não é pela lei, não é pela necessidade, não é porque nós temos que construir um prédio, mas é porque essa é uma oportunidade. É uma janela que Deus abriu para que juntos construamos aquele prédio e sejamos juntos abençoados. Não é só para alguns isso. Ainda que qualquer pastor gostaria de um cheque de 2 milhões. Para ir lá já resolveu o problema em 6 meses. Mas Deus quer nos abençoar como igreja. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu não quero que você pense que eu quis aqui aparecer, não é nada disso. É apenas contando um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Eu poderia citar outras pessoas aqui, mas eu não estou autorizado para isso. Então eu vou falar da minha vida, naquilo que Deus tem feito na minha vida financeira. Eu sei que Deus também pode transformar a sua vida financeira.